Ei, e então, gente? Olá, vamos lá? Veja bem, para nós finalizarmos o estudo dessas fontes de campo magnético, mas para fios, tá? A gente ainda vai ter o estudo para as espiras e para os solenoides. Mas para fios, especificamente para fios retilíneos, existe um fenômeno muito interessante, oriundo dessa corrente elétrica, não é? Que atravessa um fio condutor, criando um campo magnético, só que agora nós vamos associar a força magnética que vai surgir ali entre eles. Só existem duas situações. Quando você coloca fios retilíneos paralelos entre si, como vai ficar a força magnética entre esses condutores paralelos para correntes elétricas no mesmo sentido? O que vai acontecer? Para correntes elétricas em sentidos opostos, o que vai acontecer? Bom, desde que os valores de corrente, campo e força sejam significativos, evidentemente, você vai verificar atração e repulsão. Olha que legal. Vamos ao primeiro caso? Vamos ao primeiro caso. Eu vou tentar ilustrar para vocês como funciona essa força magnética entre condutores paralelos. Quando será de atração? Quando será de repulsão? Vamos ver? Então vamos lá. Nós temos aqui basicamente o seguinte: um fio 1 e um fio 2, dois condutores paralelos percorridos por correntes elétricas. Veja bem, independe se elas são iguais ou não, tá legal? Percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido. Então você tem um fio 1 na horizontal por exemplo, um fio 1 na horizontal sendo percorrido por uma corrente elétrica 1 para a direita. E um fio 2 também na horizontal sendo percorrido por uma corrente elétrica I. Vamos interpretar que sejam do mesmo sentido, por exemplo. Com a mesma intensidade. Mesmo sentido você já verificou. Com a mesma intensidade. Ok? Vamos fazer o seguinte: que tal aplicarmos a regra da mão direita para verificar como ficaria o campo magnético produzido por esse fio, pelo fio 2, sobre o fio 1? E como ficaria o campo magnético produzido por esse fio 1 sobre o fio 2? Como ficaria? Vamos lembrar? O polegar na direção e no sentido da corrente elétrica. Vou começar pelo fio 2. Apontei para o fio 1 e vou semidobrar os dedos. Isso significa dizer, então, o seguinte: se eu quisesse representar o campo magnético oriundo desse fio 2, por conta da corrente, mas ali, sobre o fio 1, como ficaria? Então, vou mostrar aqui então para vocês. Olha só. Polegar na direção e no sentido da corrente elétrica para o fio 2, estendi os demais dedos para o fio 1, semidobrei. Observa aqui, vamos supor que nesta região nós teríamos um campo magnético produzido pelo fio 2 saindo ou entrando no fio 1? Saindo, né? Então, eu vou representar o campo magnético do fio 2 sobre o fio 1. Tudo bem? Vamos fazer o contrário agora? Vamos pegar o fio 1 e ver como é que ficaria no fio 2. Polegar na direção e no sentido da corrente elétrica, os demais dedos esticados no sentido aqui, olha, apontando para o fio 2, vamos semidobrar os dedos e aqui então você vai observar que nessa região, para o fio 2, correto? Nessa região, para o fio 2, nós teríamos então, vou repetir, ó, um campo magnético aos dedos semidobrados entrando ou saindo? Entrando. E entrando, você sabe que é X. Tudo bem? Tranquilo?
Isso é o campo magnético. Vamos orientar aqui. Então, campo magnético B do fio 2 e aqui o campo magnético B do fio 1. Não esqueça que são B1 e B2 no outro fio. Aqui é o campo do fio 2, oriundo do fio 2, no fio 1, e aqui B1 do fio 1 no fio 2. Agora eu vou mostrar para vocês, através da regra do tapa, você deve estar lembrado, como ficaria a força magnética nesse ponto. Esqueça o fio 2, olha para o fio 1 e depois vamos fazer o contrário. Agora nós vamos aplicar a regra do tapa, do empurrão, para saber para onde aponta a força magnética. No fio 1, vamos lá. Olha aqui. Polegar na direção e no sentido da corrente e os demais dedos não vão ser dobrados, porque a gente não está trabalhando campo magnético, em fio condutor, nada disso. Nós vamos representar a força magnética, Bill, por exemplo. Como ficaria a força magnética? Regra do tapa, regra do empurrão. Polegar na direção e sentido da corrente elétrica e os demais dedos, essa é a posição da mão, não vai ser dobrados, os demais dedos na direção e no sentido do campo magnético. Observe que o campo magnético aqui aponta para fora. Vamos dar o tapa? Vamos empurrar? Isso significa dizer que no fio 1 existe uma força magnética orientada de cima para baixo. Tudo bem? Nós já fizemos isso no Bill. Fizemos para o fio 1, agora vamos para o fio 2. Nós já temos o sentido da corrente elétrica é o mesmo e agora nós temos o campo magnético. Vamos de novo? Polegar e os demais dedos, polegar, corrente elétrica e os demais dedos no campo magnético. Atenção, como é que vai ficar? Aqui, polegar na corrente, campo entrando, essa é a posição da mão. Vamos dar o tapa? Vamos dar o empurrão? Isso significa dizer que no fio 2 nós teremos uma força de natureza magnética apontando para cima. Observe as análises. Quando dois fios retilíneos condutores estiverem dispostos de forma paralela, sendo percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido, as forças magnéticas, observe, apontam uma para a outra. Isso significa dizer que, se a força magnética tem esse sentido no fio 1 e no fio 2, naturalmente, entre eles, ocorrerá uma atração. Fios retilíneos, condutores e paralelos, percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido, entre eles haverá uma força magnética de natureza atrativa. Vamos ver como é que funciona para sentidos opostos? Evidentemente que você já deve estar prevendo o que vai acontecer. Da mesma forma, fio 1, fio 2, correntes elétricas para sentidos opostos, um paralelo ao outro. Vamos começar a representar como foi anteriormente. Primeiramente, o campo magnético produzido pelo fio 2 no fio 1. Então vamos lá. Semidobrados. Semidobrados os dedos. Vamos verificar como é que é o campo magnético. Horizontal para a direita a corrente, estiquei para o fio 1, semidobrei o dedo, apontando para fora. Então aqui está saindo, ok? Semidobrado, apontei para o fio 2, apontei para o fio 1, apontou para fora. Saindo. Fio 1, polegar, apontei os demais dedos para o fio 2, semidobrei os dedos, fio 1, campo magnético no fio 2,
apontando para fora, saindo em ambos os casos. Vamos de novo? Saiu. Saindo. Ok? Agora, isso é a representação do campo magnético. É aquela lei de Ampère. Regra da mão direita para circundação. Agora nós vamos aplicar a regra da mão direita para o tapa. Regra do empurrão. Como ficaria então? Vamos lá? Agora a posição da mão é essa. Polegar, essa é a posição da mão para a condição do entrando, mas o campo magnético, deixa eu representar aqui, ó. Essa aqui é B do fio 2 e aqui é B do fio 1. Direção e sentido da corrente, se fosse assim o campo estaria entrando, essa é a posição. Vamos dar o tapa? Empurrou. Vamos empurrar? Empurrou. Força magnética, então, produzida no fio 1, vertical para cima. Ora, então como ficará no fio 2? Vamos lá? Corrente para a direita. Essa é a regra, é a mão, é a regra do empurrão. Saindo, vamos dar o tapa? Dei o tapa. Vamos empurrar? Vamos empurrar. Força magnética no fio 2 para baixo. Orientação das forças magnéticas não está certamente produzindo uma atração. Neste caso, produz uma repulsão. Recapitulando, força magnética em condutores paralelos, fios paralelos. Correntes elétricas em sentidos opostos, repulsão magnética. Mesmo sentido, atração magnética. Ok? Valeu, pessoal!